Pessoal, boa noite. Vou falar mais um pouquinho sobre problemas de rede, né? Envolvendo problema de transporte. Vou mostrar um exemplo para vocês. Depois eu vou passar um exercício, né, para treinar esse conceito. Então, vamos lá, ó. Então a gente vai começar a ver agora os problemas de rede. Né? Bom, o que vem a ser problemas de rede? É aquele tipo de problema que pode ser modelado por meio de uma rede. Né? Então, o que vem a ser uma rede? Isso aqui é uma rede. Né? Então, uma rede é constituída por nós, né? Que seriam essas bolinhas aqui, né? E os arcos ligando esses nós. Né? Então, todo problema que pode ser modelado por meio de uma representação igual a essa é classificado como problema de rede. Né? Então, a gente tem vários problemas que podem ser modelados por meio de uma rede. Né? Então, a gente tem problemas de transporte, problemas de escala de produção, problemas de redes de distribuição, problemas de menor caminho e problemas de fluxo máximo. Né? Então, todos esses problemas serão problemas de rede, né? Porque podem ser modelados por meio de um esquema igual a esse. Né? Igual a esse daqui, ó. Um esquema igual a esse daqui. Então, vamos ver como que a gente consegue criar esse modelo, turma. Bom, então vamos lá, ver o problema do transporte. O problema de transporte, moçada, vai envolver um centro produtor, né, que vai produzir uma determinada mercadoria, e um centro consumidor que vai consumir essa mercadoria. E a ideia é distribuir essas mercadorias de forma a ter o menor custo possível de transporte. Então é isso que a gente quer. A gente quer que essa distribuição se realize da forma mais barata possível. Então vamos ver o caso aqui desse exemplo. Esse exemplo aqui. E ver como que a gente consegue modelar, turma. Então, ó, a LCL Bicicletas Limitada é uma empresa fabricante de bicicletas que possui 3 fábricas localizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. A produção da empresa deve ser entregue em Recife, Salvador e Manaus. Considerando os custos de transporte unitários, a capacidade de produção das fábricas e a demanda dos centros consumidores, da tabela 5.2, determine quanto deve ser produzido e entregue por fábrica em cada centro consumidor, de forma a minimizar os custos de transporte. Vamos ver essa tabela aqui então, ó. Então a gente tem, ó, as 3 fábricas, uma fica no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, outra em Belo Horizonte, e a gente tem aqui os 3 centros consumidores, Recife, Salvador e Manaus. Então eu vou numerar cada um desses centros, ó. Aqui eu vou pôr 1, 2, 3. E aqui também 1, 2, 3. Então, ó, a fábrica do Rio de Janeiro, ela tem uma capacidade de 2.000 unidades
2.000 unidades. A fábrica de São Paulo tem uma capacidade de 3.000 unidades. E a de Belo Horizonte tem uma capacidade de 1.500 unidades aí de bicicleta de produção. Aqui a gente tem a demanda de cada centro consumidor. Recife demanda 2.000 bicicletas, Salvador 2.000 e Manaus 1.000 bicicletas. Aqui, moçada, a gente tem os custos, né? Então, ó, para levar uma bicicleta do Rio de Janeiro até Recife tem um custo de R$25. Para levar uma bicicleta do Rio de Janeiro até Salvador, um custo de R$20. E do Rio de Janeiro até Manaus de R$30. E assim a gente tem uns custos também para São Paulo e Belo Horizonte. Sempre que a gente pega um problema desse, turma, a gente tem que analisar o total ofertado, né? Então, que seria a capacidade, né? Então, ó, a capacidade do Rio de Janeiro mais de São Paulo mais Belo Horizonte. Então, vai dar 6.500 bicicletas. Então, vou chamar de total ofertado 6.500 unidades. E o total demandado, que vai ser a demanda aqui de cada centro consumidor, 2.000 mais 2.000 mais 1.000, 5.000. Então, repara que a capacidade de produção ela é maior do que a capacidade, do que a demanda, né? Então, ele fala, ó, como o total ofertado é maior que o total demandado, então um centro consumidor dummy deve ser criado com uma demanda de 1.500 unidades. Sabe, esse centro consumidor dummy seria um centro fantasma, né? Que ele não existe, a gente só vai utilizar ele para facilitar na hora de modelar esse problema, né? Então a gente cria aí um centro a mais para poder ficar com esse excedente da produção, né? Repare que o excedente é exatamente 1.500 unidades, né? Ó, de 5.000 para 6.500, 1.500 unidades. Então a gente vai criar um centro consumidor falso para poder ficar com esse excedente, né? Para facilitar aqui na hora de criar nosso modelo matemático. Sabe? Então, vamos criar aqui as variáveis de decisão. Então, repare que as variáveis serão, ó, por exemplo, primeira variável, x1. x1. Eu estou pegando esse primeiro 1 e esse segundo 1. Então, é a quantidade de bicicletas que vão sair do Rio de Janeiro e vão chegar até Recife. Né, ó, x1, quantidade enviada do Rio de Janeiro para Recife. Depois x12. x12, 1, 2. Então, é do Rio de Janeiro até Salvador. Então, é a quantidade enviada do Rio de Janeiro para Salvador. E assim a gente vai, ó. Então, ó, olhando aqui, a gente já vê todas as variáveis, ó. x1, x12, x13. Depois x21, x22, x23. Depois x31, x32 e x33. Então, assim, turma, a gente tem aí as variáveis do nosso problema, né? Só que está faltando as variáveis envolvendo a dummy. Então, o que a gente faz? Ó, a gente coloca um centro consumidor aqui falso, fantasma, né? Então, é como se a gente colocasse aqui depois de Manaus, né? Que seria o centro consumidor dummy, que eu vou chamar de 4. Então, também a gente vai ter 4, ó, x14, depois x24 e depois x34. Depois x34, né? Além de todos aqueles que eu já havia falado, todas aquelas outras variáveis. Sabe? Então vamos ver como que fica em forma de rede. Então, ó,
Olha o diagrama de rede aqui, ó. Então, por que o problema de transporte é um problema de rede? Porque a gente consegue modelar por meio de uma rede. Então, os nós do lado esquerdo serão os centros produtores, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. E do lado direito são os centros consumidores, Recife, Salvador, Manaus. E o centro fantasma, que é o DAMI, né? Por isso que está chamando de D. Aqui a gente tem a capacidade produtiva e aqui a capacidade de consumir. Né? Aqui a gente costuma colocar menos, sabe? Porque vai estar saindo, né? Daqui para chegar aqui, né? Então aqui a gente coloca positivo e aqui os valores negativos. Bom, mas isso também não faz diferença, ó. Então, do Rio de Janeiro, a gente tem 4 arcos. Então, ele pode entregar a mercadoria em Recife, Salvador, Manaus e o centro fantasma, que é o DAMI. São Paulo também vai ter quatro ligações. Então ele pode entregar para Recife, Salvador, Manaus e o DAMI. Belo Horizonte também, ó. A gente tem 4 ligações. Recife, Salvador, Manaus e a DAMI. Bom, vamos criar a função objetiva então, ó. Sabe? Então a gente vai pegar os custos, né? Então se a gente pegar aquela primeira tabela, a gente vai ver aqui, ó. O custo para entregar do Rio de Janeiro para Recife é de 25. Então eu vou pegar a variável x11 e vou multiplicar por 25. x11 vezes 25. Mais do Rio de Janeiro até Salvador, x12 também custa 20. Então, vou pegar o 20 e vou multiplicar por x12. E assim eu vou multiplicando todas as variáveis, ó, por esse custo. Repara que aqui não vai entrar o x14, nem o x24, nem o x34. Por quê? Porque são as variáveis que se referem ao centro consumidor fantasma. Só que como não vai ter entrega nenhum para esses centros, então não tem custo nenhum, sabe? É como se fosse um custo zero. Né? Então a gente não considera aqui na função objetivo, né? No caso aqui do custo. Sabe, a gente vai ter 2 tipos de restrições, né? Restrições de oferta, referente às fábricas, e as restrições de demanda, que é dos consumidores. Então, ó, pega lá a primeira fábrica que fica no Rio de Janeiro. A soma de todas as variáveis que vão sair desse centro tem que ser exatamente igual à capacidade de produção dela, que é de 2.000 unidades. Então, ó, x1, então vai sair x11, x12, x13, x14. Sabe, desconsidera esse 4, 5, 6, 7, tá? Que na verdade é 1, 2, 3, 4. Então, ó, x11, x12, x13, x14, que tem que ser igual às 2.000 unidades lá. Depois para São Paulo a mesma coisa, ó. Todos os arcos que saem de São Paulo também tem que somar o total da sua capacidade de 3.000 unidades. Então, x21, x22, x23, x24. Ó, x21, 22, 23, 24, 3.000. E Belo Horizonte, né? Então todas as variáveis, os arcos que saem de Belo Horizonte também tem que somar
a capacidade de produção, que é de 1.500 bicicletas. Então, X 31, 32, 33, 34. 31, 32, 33, 34, 1.500. E depois a gente tem as restrições de demanda, que vai ser as restrições para cada centro consumidor. Então, moçada, olha aqui Recife, ó. Ele recebe arcos de três centros, do Rio de Janeiro, São Paulo e de Belo Horizonte. Então, a soma desses 3 arcos tem que ser igual à sua demanda, que é de 2.000. Ó, x11 mais x21 mais x31 igual a 2.000 unidades. Depois, uma outra restrição para Salvador. Então, todos os arcos que chegam até Salvador, somando essas quantidades, tem que ser igual a 2.000 unidades. Então, ó, aqui é 2, então, sabe? Então, x12 mais x22 mais x32 tem que ser igual a 2.000. Ó, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1.000. Depois a mesma coisa para Manaus, ó. x1, 3, aqui é 3, então, sabe? 3, 2, 3, 3, 3 igual a 1.000. 3, 2, 3, 3, 3, 1.000. E agora para Dami, né? O centro, aquele centro consumidor fantasma lá que eu chamei de Dami. Que vai ser igual a x1, 7. 7 não, só desculpa, aqui é 4. Então vai ser, ó, x1, 4, x2, 4, x3, 4 igual a 1.500. E por fim, as restrições de não negatividade, onde a gente pede que todas as variáveis sejam maiores ou iguais a 0. Sabe? Então é isso aí, meu. Então é aí que a gente tem nosso modelo, né? Para a gente chegar numa resposta, né? Para a gente determinar essas variáveis aqui, os valores dessas variáveis, a gente pode resolver no solver, aí determinar quantas unidades vão sair de cada centro produtor e que vão chegar a cada centro consumidor. Então é isso aí, turma.